O fantasma de uma mulher assombra a sua amiga. O que quer o espírito inquieto da mulher? E que verdade horrível será revelada? Não perca. Conseguirão os psíquicos evitar um crime terrível? Isto é, Investigações Psíquicas, um canal de histórias verídicas e aqui, pessoas que se dizem clarividentes investigam casos criminais complexos e anomalias místicas incríveis. Natalia, da Ucrânia, procura videntes por estar sendo assombrada pelo fantasma da amiga falecida. O corpo da outra mulher foi encontrado no poço, não muito longe da casa de Natalia. O nome da amiga falecida de Natalia era Tetiana. Natalia diz que encontrou o espírito dela pela primeira vez num pesadelo. Eu caía numa espécie de poço ou buraco. De repente, Natalia viu a amiga no poço. Seus grandes olhos azuis estavam cheios de lágrimas. Os olhos dela abertos. Ainda me apavora pensar. E no dia seguinte, o filho de Natália, de 3 anos, quase morreu. Ela e o pequeno Danilo alimentavam o cavalo quando Natália sentiu a presença de alguém. Parecia que alguém estava atrás de mim. Eu me virei, mas não tinha ninguém lá. No instante seguinte, seu filho começou a chorar e apontou para algo invisível. Com medo nos olhos, apontava e dizia: Mãe, olha, mãe, estou com medo. Natália queria pegar o menino para acalmá-lo, mas nesse instante, o cavalo também se assustou. Ele empinou e atingiu acidentalmente o pequeno Danilo no peito com a pata dianteira. O cavalo quase o matou. Levamo-lo às pressas ao hospital com a clavícula quebrada. No hospital, o menino contou que perto do estábulo se assustou com uma mulher aterrorizante que o olhava e chorava. Natália está convencida de que era o fantasma da sua amiga falecida. No entanto, naquela época, ela nem imaginava que o veria no quintal uma semana depois. Naquele momento, eu estava completamente apavorado. A morta Tetiana olhava Natália chorar e parecia gritar algo. Então, diante dos olhos da mãe, a cerca pesada caiu sobre o menino que brincava ali. Ouvi o grito dele e depois o vi caído debaixo da cerca. A cerca nova, bem presa aos postes há apenas 1 ano, de alguma forma soltou-se das dobradiças e caiu sobre o menino. Natália ainda não consegue entender como isso pôde acontecer. Parece que alguém puxou ou empurrou o topo. O pequeno Danilo acabou na UTI. Ele tinha ferimentos internos graves. Temia perder meu filho. Milagrosamente, o menino sobreviveu e se curou, mas Natália não entende por que a amiga falecida a visita e ameaça a vida do filho. Afinal, Natália e Tetiana eram muito próximas. Éramos colegas e sentávamos na mesma carteira. Estávamos sempre juntos. Eu a amava muito. Mas após a escola, seus caminhos divergiram. Natália só sabe que, há anos, quando Tetiana estava grávida de 4 meses, ela saiu de casa e sumiu. Mais tarde, moradores acharam seu corpo no poço abandonado. Procuraram-na por umas 3 semanas e os alunos a acharam. Há uma escola por perto e o poço fica ali. Como e por que a jovem grávida foi parar no poço ainda é um mistério. Tetiana não tinha motivos para tirar a própria vida. Além disso, ela sempre sonhou em ter um filho. No entanto, a polícia encerrou o caso como suicídio. Será que a falecida Tetiana quer contar algo à amiga sobre sua morte? Poderia ser a razão de suas visitas? Não pode ser que ela simplesmente começou a me assombrar. Deve haver uma razão por trás disso. Videntes Olena Kurilova e Yaroslava Fedorova aceitaram ajudar Natalia, de 21 anos. Ontem tive uma visão horrível. Havia um homem que jogou uma menina num poço. É estranho. A amiga da Natália foi encontrada num poço também. E agora Olena Kurilova vê uma garota sendo jogada lá. O que isso significa? Poderiam ser 2 vítimas do mesmo assassino? Mas quem é aquele homem? O homem é da família da Natália. Naquela época... Se alguém da família de Natália estiver envolvido na morte de Tetiana, talvez a outra mulher continue vindo do outro mundo, buscando vingança. Mas quem é a garota da visão? Eu tive um sonho com um menino.
Nos olhos dele, vi o reflexo de um homem atacando uma mulher. Pensei que talvez esse menino tenha testemunhado o assassinato de Tetiana, mas quem é ele? Esse menino pode nos ajudar a salvar Natália. Ninguém sabia ainda que uma série de assassinatos horríveis, todos movidos por amor, nos esperava. Olá. Olá. Tenho medo de poder perder meu filho. Quando comecei a trabalhar com a Natália, eu vi que a aura dela estava cinzenta. Isso acontece quando uma pessoa está em perigo de morte. Isso significa que, além do filho da Natália, ela também está em perigo? Mas ela afirma que nada a está ameaçando. Apenas o filho dela está em risco constante, enquanto ela apenas vê o fantasma da amiga de vez em quando. Você tem a fotografia da Tetiana? Lá está ela, de pé, atrás dela. Ela é magra, e as duas são parecidas. Sim, ela está parada bem atrás de mim, como se as mãos dela estivessem apoiadas nos meus ombros. Ela diz que se suicidou. Uma revelação chocante. Então a mulher grávida cometeu suicídio, mas por quê? A sua amiga grávida se suicidou por causa de amor. Ela está dizendo algo. Ela queria muito esse filho. Ela queria uma família. E então, um conflito ocorreu. Sim, é a mais pura verdade. Descobriu-se que pouco antes da sua morte, Tetiana disse à amiga que tinha tido uma discussão com o marido. Contudo, Natalia ainda não sabe a razão da briga. O pai do bebê não o quis. Ele se afastou, alegando que o bebê não era dele. Eu o vejo agredir Tetiana. Ela chorou e gritou, mas nem ela, nem o seu bebê eram queridos por ninguém. Eu a vi pular no poço, mas a parte mais terrível é que, uma vez lá dentro, Tetiana percebeu que havia cometido um erro terrível e que ela e seu bebê deveriam viver. Ela tenta sair da água. Ela grita pedindo ajuda. Mas ninguém a ouve. Ela se arrepende de ter matado seu bebê. O que ela quer de mim? Ela te avisa do perigo. A falecida Tetiana tenta salvar a amiga da morte. Contudo, a energia do seu espírito é tão forte que ela constantemente provoca situações mortais para o filho pequeno de Natália. Se entendermos de onde vem a ameaça a Natália, o espírito da amiga dela parará de vir e nada mais ameaçará a criança. Quem ameaça Natália? Uma pessoa. Espera, acho que estou tendo uma visão. Um homem joga uma menininha num poço. Ela tem uns 5 ou 6 anos. E então percebo que era uma cena do passado da Natália. É você. Sim. Tentaram te afogar num poço? Meu padrasto me pegou pelas pernas e balançou. E então ele me soltou e eu não me lembro do resto. Aconteceu na vila onde Natália nasceu e viveu com a família. Foi quando a mamãe não estava em casa. O vizinho estava no jardim e o viu me descendo pelas pernas. Ele correu com uma escada e me tirou de lá. A pequena Natália quase se afogou na água fria. A menina sofreu vários ferimentos e passou muito tempo no hospital. Ele tentava me matar. O pai de Natália deixou a família quando ela tinha só 4 anos. A mãe dela, Larisa, logo se casou de novo com um aldeão, mas o homem, que parecia bom, rapidamente se tornou um verdadeiro monstro. Eu vejo feridas que parecem queimaduras e a mão de um homem fazendo assim. Ele apagava fósforos em mim. Todo o meu corpo está marcado por cigarros e fósforos. Ele me sufocou e me torturou. Eu gritei tanto por causa da dor. Natalia diz que o homem atormentou não só ela, mas também seus 2 irmãos. Outra visão. Carvão em brasa. Ele está te empurrando para dentro do fogo.
Ele tentou me enfiar no fogão para me queimar. Meu Deus, você já passou por tanta coisa na vida. Eu nem quero mais chorar. As lágrimas caem sozinhas. O que é isto? Ele era um monstro horrível. Ele curtiu? Sim, ele ameaçava a mãe constantemente que faria algo terrível se ela o prendesse. Mas ela foi à polícia mesmo assim. Eles o prenderam e o colocaram na prisão por 15 dias. Mas depois ele foi solto e voltou para casa. Ele arrombou a porta e disse: ou saiam de casa ou eu vou incendiá-la. Eu percebi que esse canalha sempre voltava para a esposa porque ela o perdoava. Mas por que as videntes viram o padrasto da Natália? Será que a ameaça vem dele? Quando olhei nos olhos da Natália, eu a vi de pé sobre um corpo ensanguentado. E depois ela fugiu apavorada. Eu não queria continuar a conversa lá fora, onde as pessoas já começavam a se aglomerar. Não sentia a energia de Natália, nem da família dela no ambiente. Não era a casa dela, e eu não conseguia entender por que ela nos enganava. Eu estava prestes a fazer essa pergunta, mas então Olena disse algo que me deixou atordoado. O teu padrasto matou a tua mãe. Sim, Oh, meu Deus. sim. Eu e a mamãe estávamos deitadas. Terminei a tarefa e mamãe tricotava meias. E então ele veio. Foi em 2008. O tirano voltou após mais uma prisão por agredir as crianças. Ele disse: vou ficar por uns 2 dias. E a mãe disse: não quero morar com você, vou chamar a polícia. Mas ele respondeu: a polícia? Vamos conversar. Ele não é só um bruto, ele é uma besta inumana. Ele a espancou terrivelmente. Ele a desfigurou. Ele a despedaçou. Ela olhou nos olhos dele e viu que era o fim. Então, ele saiu coberto de sangue e disse: eu matei sua mãe. E depois sentou na sala e acendeu um cigarro. É inacreditável. Em minutos, o homem matou brutalmente a esposa enquanto seus 3 filhos estavam no quarto ao lado. E depois, ficou na casa dela calmamente, fumando um cigarro como se nada tivesse acontecido. Eu a vi deitada ali, irreconhecível. Ela ofegava. Corre! Sim, eu era pequena e fiquei com medo, então corri para fora de casa. Nossa Senhora! Simplesmente percebi que perdi minha mãe. Como eu viveria sem ela? Eu a amava tanto. Quando sua mãe morreu? No Dia dos Namorados. O homem foi preso. Ele cumpriu 5 anos de prisão, mas foi solto em liberdade condicional por bom comportamento. O assassino da mãe de Natália está solto. Será o padrasto uma ameaça para ela? Mas eu ainda não tinha resposta. Quem era o menino do meu sonho? O que viu o homem atacar a mulher? Onde está seu irmão mais novo agora? Vadim foi adotado por uma família dos Enseo. Fomos levados para orfanatos diferentes. Eles nos espalharam como cães, cada um para um lugar diferente. As crianças foram distribuídas entre diferentes orfanatos devido às suas idades variadas. Você ficou sozinha. Que horrores Natália e os irmãos dela passaram na infância. O irmão mais novo dela tinha só 4 anos quando testemunhou o assassinato da mãe, mas o cartão dizia que ele não era o menino do meu sonho. O que é isso? Fiquei assustado e chocado. Caíram da prateleira. Percebi imediatamente que era o espírito da mãe da Natália. E ela também sentiu a presença dela. Será um sinal dela? Ela te ama muito. Eu sei. Eu a amo também. A falecida olhou para mim chorando. Ela não conseguia falar porque o rosto dela estava desfigurado. Perguntei ao espírito: a ameaça vem do assassino? Mas ela negou com a cabeça. Quieto, quieto, quieto. O espírito apontou para uma mulher na multidão, perto da janela.
O espírito de uma mulher apontou para você. Ela era a mãe desta mulher. Você a conhece? Eu moro na casa ao lado, mas nunca a tinha visto por aqui antes. Qual é o seu nome? Yulia. Você também não a conhece, né? Eu não. A casa não é minha. Natália, esta não é a sua casa, é? Não sentia a energia da Natália, nem da família dela neste quarto. Não era a casa dela. A casa não é minha. Isto é incrível. De quem é esta casa, então? E por que a Natália convidou os videntes para cá? Eu tive uma visão horrível com Yulia. A mão de um homem te esfaqueando com uma faca. Yulia, quem é este? Meu marido, Ele te esfaqueou? 5 facadas. Assim como a mãe de Natália, esta mulher também foi atacada por um homem com quem vivia e amava. Quando aquela mulher me disse que tinha sido esfaqueada com uma faca, senti um arrepio. Yulia, por quê? Não queria viver com ele. Como a minha mãe. Foi em 25 de abril de 2016. Não havia sinais de problemas. Ele trabalhava no exterior e nem me avisou que voltava para casa. Júlia explica que, à data da tragédia, ela e o marido viviam juntos há 10 anos e tinham um filho de 6, mas a relação já estava tensa há muito. Ele tinha uma jovem amante. Ela ligava-me, pedindo para o largar. Júlia não queria viver com um marido infiel. Pedi-lhe que me deixasse em paz. Ele não aceitava. Ele ligava, dizendo que me amava. De repente, ele decidiu voltar. Ele tocou a campainha e eu abri. Eu e meu filho em casa. Perguntei, por que veio? Pediu-me algo para comer. Fome depois de longa volta. Exatamente. Sim, ele pegou o menino nos braços e disse, você e sua mãe visitarão meu túmulo, mas o menino só tem 6. Fiquei brava e o puxei dos braços dele. E eu disse a ele, vá embora. Mas ele correu para a cozinha e reapareceu com a faca e começou a me esfaquear. O marido de Yulia tentou matá-la pela mesma razão que o padrasto de Natália matou a mãe dela. Ela não queria mais viver com ele. E seu filhinho, de algum modo, te salvou. Ele me salvou. Ele o puxou por trás e gritou, papai, não toque na mamãe! E ele recuou. Então agarrei a mão do meu filho e saí correndo do apartamento, batendo em todas as portas e pedindo ajuda às pessoas. Os vizinhos chamaram uma ambulância e a polícia. No hospital, Júlia quase morreu de hemorragia grave. Ela passou 2 dias entre a vida e a morte, mas sobreviveu no final. O marido de Júlia foi preso e condenado a 6 anos de prisão. Este é o menino que eu vi no meu sonho antes da investigação. Era o filho pequeno da Yulia. Mas por que eu o vi no sonho? Olhei as cartas e congelei. O filho de Natália pode logo testemunhar a mesma violência que o de Yulia. O abuso do pai contra a mãe. A ameaça a você vem do seu marido. Seu marido costuma te bater? Sim. Natália conta que conheceu o marido, Hrihori, ao sair do orfanato. Apaixonaram-se e logo casaram. A princípio, ele cuidava dela, mas tudo mudou. Ele me joga na cama e ou me bate ou grita. Depois ele me abraça e diz, não sei o que me deu. Ele pode facilmente me aleijar ou me matar. E o mais repugnante é que o marido da Natália aproveita que não há quem a proteja da sua violência. Ele costuma dizer a ela, para onde você irá? Quem é que vai te aceitar? Quem neste mundo precisa de você? Natália diz que não deixa o marido só porque não tem onde ir. Então eu apenas aguento isso. Natália teme repetir o trágico destino da mãe. É como se eu estivesse vivendo o que ela viveu. Até meu filho pequeno entende que as coisas não vão bem na família. Se o marido da Natália não for parado, o fim pode ser péssimo para ela e o filho. Por que estamos na casa alheia? É por causa do Grigori? Sim, ele gritou comigo, fazendo a ameaça. Vou bater em você. Há poucos dias, Natália disse ao marido que buscou ajuda de videntes para proteger o filho. Ao saber disso, Hrihori a agrediu novamente.
Por isso, Natália decidiu enganá-lo, fingindo visitar uma amiga. Meu amigo me ajudou a alugar a casa. No dia seguinte, devido à chuva e gelo nas estradas, os videntes e Natália mal chegaram à aldeia, onde mora com a família, para falar com o marido, mas foi em vão. Não machuco ninguém. Cuido disso sozinho. Se não quiser perdê-la. E ao seu filho. E quiser evitar a prisão, Vai dar certo. nunca levante a mão contra ela. O homem não nos ouviu. Ele não mudará sua atitude com a esposa. Ao nos despedirmos, sussurrei a Natália: leve o menino e fuja. Um mês após a investigação, Natália ligou para nosso escritório e disse que tomou a difícil decisão de deixar o marido. Eu consegui um emprego e estou trabalhando agora. Tudo está correndo muito bem. Finalmente estou me sentindo feliz. Sou muito grato a você e aos clarividentes. Claro, a família é o mais importante para todos nós. Deve ser prezada, mas não vale a pena salvá-la à custa da sua vida. Um terrível duplo assassinato. Um menino de 12 anos e sua babá foram brutalmente baleados, e seus corpos foram então colocados numa cama. Quem cometeu essa atrocidade? E por quê? E que segredo o pai do menino irá descobrir? Esta investigação começou quando Olena Kurilova fez uma visita inesperada ao nosso escritório editorial. Há uma semana, tenho sido assombrado por um espírito de um menino de uns 10 ou 12 anos. Ele diz: encontre quem me matou. Ele diz que o nome dele é Maxim. Por favor, veja todas as cartas das pessoas que entraram em contato. Talvez haja alguém chamado Maxim, cujo assassino não foi encontrado. Nós vamos procurar. Nós vasculhamos milhares de e-mails e cartas e, finalmente, encontramos um apelo dos pais de um menino falecido, chamado Maxim. Essa carta chegou há apenas uma semana. Sim, ele, com certeza. É o próprio Maxim. Maxim Seredin foi assassinado no inverno, há 17 anos. O crime ocorreu às 5h30 da tarde, na sua própria cidade natal. O rapaz foi baleado. Como alguém pode levantar a mão contra uma coisa tão pequena e atirar nela na têmpora e depois no coração? Maxim tinha 12 anos de idade. Ele estava cursando o 6º ano do ensino fundamental e nutria uma paixão muito especial pela dança de salão. Nossas vidas giravam em torno da dança dele. Ele sempre ficava em primeiro ou segundo lugar. Ele era cheio de vida, sempre fazendo piadas. Na noite da tragédia, a mãe de Maxim, Vita, estava em outra cidade na inauguração de uma loja de suplementos alimentares. Sua amiga, Oksana Bachesh, uma dona de casa, estava cuidando do filho dela. Oksana também foi morta com Maxim. Em 2 de dezembro, o pai do menino voltou para casa por volta das 18 horas. Ele chamou a polícia e relatou ter encontrado seu filho e Oksana mortos na cama. Eu entrei na casa. A luz estava acesa. Chamei por Maxim e Oksana, mas ninguém me respondeu. Quando entrei no quarto e os vi, pensei que eles estivessem dormindo. Aproximei-me deles. Maxim estava com uma das mãos na têmpora. Toquei na perna dele e disse: Maxim. Então a mão dele caiu e vi os buracos de bala e o sangue. Maxim Saroudin foi atingido por 2 tiros no coração e 1 em cada uma das têmporas. Oksana Bachish foi morta com 2 disparos na têmpora direita. Todos os ferimentos eram fatais. Meu padrasto veio e me disse que minha mãe e o Maxim tinham sido mortos. A mulher assassinada tinha 3 filhos. Ela havia se separado de seu marido muito antes da tragédia. E assim, após sua morte, os filhos ficaram órfãos. Seu filho mais novo contava com 14 anos na época, e sua filha mais velha com 16. Não superamos o choque. O assassino não deixou vestígios ou pistas. Os investigadores locais nunca tinham visto um crime tão perfeito em toda a sua prática profissional. Sem pegadas, sem impressões digitais, o motivo ainda é incerto. O caso segue sem solução. Quem matou o garoto de 12 anos de idade e a babá dele, de 37 anos? Por que e de que forma um garoto menor de idade e uma mulher adulta foram encontrados mortos na mesma cama? Por que alguém faria isso? Qual o propósito? Na minha vida não há propósito. És a única esperança que me resta. Meus caros videntes, eu gostaria que vocês pudessem me ajudar a encontrar os responsáveis por fazerem isso com a minha mãe.
As nossas especialistas, Olena Kurilova e Jana Shulakova, assumem a investigação deste horrível duplo assassinato. Zana, os parentes daquela mulher e a mãe do menino se aproximaram de nós. Devemos nos dividir. Você trabalha com a mãe e eu fico com as crianças. A mãe de Maxim já está à espera de Olena Kurilova perto da casa onde o terrível assassinato aconteceu. Olá. Olá. Eu gostaria de pedir a sua ajuda. Por que eles mataram o meu filho? Como foi que eles fizeram isso? E, acima de tudo, quem foi o responsável? Ele está segurando algum tipo de caixa e ele diz: todos vão morrer se descobrirem. O que será que é? Será que havia algum segredo? Não sei isso. Será que o pai mora aqui? Sim, eu não moro mais aqui. Meu marido mora com a nova parceira dele. Sim, éramos amigos da mãe deles. Sim, completamente. Após a morte do filho que tiveram, o casal se divorciou. Vita deixou a cidade e Vyacheslav, o pai do menino, agora tem uma nova esposa e um filho de 5 anos de idade. A relação entre os ex-cônjuges é, para dizer o mínimo, bastante tensa. Vita suspeita que foi o pai quem matou o filho dela e também a amiga dela. A Vita fazia questão de contar para todo mundo e ela até me disse na minha cara: você matou o Maxim porque ele não era o seu filho biológico. A família tem uma história bastante complicada. Eles tinham 2 filhos, mas o pai do mais novo, Maxim, é outro homem. No entanto, o menino tinha apenas 12 anos na época de sua morte. Quão plausível é que o pai tenha decidido se livrar dele depois de tantos anos? Enquanto isso, Jana Shulakova chegou à casa da família Bakish. Aqui é onde as filhas da Oksana e a sua mãe idosa residem. Alô? Por favor, ajude-nos a entender finalmente o que aconteceu. Perguntei às cartas se Oksana viu o assassino dela. O assassino dela a abordou por trás. Ela não viu o rosto do agressor. Mas é bem possível que ela conhecesse essa pessoa. Consultei o círculo íntimo de conhecidos dela com as cartas. E quanto ao pai? Eles estão divorciados há muito tempo. E ele teve os seus direitos parentais retirados. E a mãe criou os filhos por conta própria. Sim, ela vivia exclusivamente para os filhos dela. Para sustentar as 2 filhas e um filho, Oksana trabalhava muito. E nos dias de folga, ajudava a família de uma amiga, cuidando de Maxim por um pequeno valor. Ela morreu ao lado dele. Eu gostaria de ligar para a Olena. A Jona está ligando, atende. Acho que deveríamos ir ao local onde a morte aconteceu, a casa dela. Concordo. Te vejo por lá. Vocês se conhecem? Sim, nós tínhamos uma amizade muito forte com a mãe deles. Você confiou nela completamente? Sim, completamente. Tem alguém aí em casa? Sim, claro. Alô? Olá a todos. Vamos começar agora. Quando ouvi a voz de Vyacheslav, me pareceu familiar. Isto é muito estranho. Vyacheslav parece ser um homem perfeitamente comum, um empresário de classe média, onde o vidente poderia ter tido contato com ele. A mulher e o menino Correto. estavam aqui. Com certeza. Foi morta na presença dele. De acordo com a autópsia, Oksana morreu alguns poucos minutos antes de Maxim. Portanto, é altamente provável que o menino tenha testemunhado o assassinato dela. A sala estava vazia. O rapaz não estava lá inicialmente quando a agarraram e começaram a torturá-la. Ela estava sozinha. A vidente está na cozinha, onde, de acordo com os investigadores, os agressores atacaram Oksana. Ela estava preparando o jantar para Maxim. A mulher e o menino não estavam na mesma cama quando foram atacados. Os assassinos os juntaram. Estava muito frio. Maxim saiu correndo rapidamente por esta porta. Ele se deslocou para este lado.
Será que tem um banheiro por aqui? Vamos seguir em frente. Não havia banheiro na casa naquela época. Aquilo não estava funcionando. Ele foi ao banheiro que fica ali. Foi ali que o atacaram. Mas ele não sentiu perigo. Mãos masculinas o agarraram e puseram uma faca no pescoço dele. Os investigadores constataram que Maxim tinha sido realmente atacado no quintal da residência. O casaco do garoto estava completamente coberto de lama e apresentava marcas de arrasto. Eles não tinham a intenção de matá-lo aqui. Eles o arrastaram. E a faca está aqui. O sangue espirra. O sangue estava cá. Mãos masculinas, fortes e brutas, e o arrastam com violência para o interior da casa. Ela os ouviu chegando. Ela ouviu os passos deles e o barulho. Eram pelo menos 2 assassinos. Um deles atacou Oksana dentro de casa e, ao mesmo tempo, outro agarrou o menino lá fora. Sinto-me enjoada. Ela estava implorando. Não me toque. Eu tenho filhos para cuidar. E ela caiu no chão. Meu Deus do céu. Eu não consigo mais ficar aqui dentro. Eu não entendi como alguém pôde matar brutalmente uma mulher e uma criança. Por que fizeram isso? Que tipo de monstro fez isso? Há uma sensação estranha na casa, como se algo tivesse sido roubado aqui antes. Tinha um empregado morando aqui. Sempre roubava. Então bati nele algumas vezes e gritei com ele. Será que tudo isso não passou de uma vingança pessoal direcionada a você? Após outro roubo, Vyacheslav finalmente demitiu o infeliz trabalhador. O homem poderia ter realmente buscado vingança? Descobrimos que o homem tinha sido previamente condenado por roubo e furto. As autoridades imediatamente verificaram o ex-condenado e ele confessou ter matado o menino e o amigo da família. Sentia-se um cheiro de medo. As pessoas foram forçadas a assinar confissões. A polícia recebeu 19 confissões de pessoas diferentes. Isso é impossível. O caso teve uma enorme repercussão e a polícia local estava tão ansiosa para resolver o crime de maior visibilidade em seu distrito que pressionou 19 pessoas a confessar o terrível duplo homicídio. Mas por mais que a polícia se esforçasse para incriminar alguém, o duplo assassinato permanece sem solução até hoje. Eu sei de uma coisa. Este assassinato aconteceu por sua causa. Um espírito apareceu atrás de Vyacheslav. Ele sussurrou: "Pai, me perdoe." Mas não era o espírito do Maxim assassinado. Era um garoto mais velho. Quem mais você enterrou? Era o nosso outro filho, o Rostik. Ele morreu em consequência de um choque elétrico. Rostik tinha 27 anos quando morreu. Ele tinha acabado de se casar e estava celebrando o nascimento de sua filha, Maria. Um dia, a luz acabou na casa onde o jovem casal morava. Ele foi ao transformador para ligar a eletricidade e foi morto. Só as orações me mantiveram vivo. Foi assustador. Rostik diz: "Pai, por favor, venha até o meu túmulo." Estamos a caminho do cemitério, onde estão sepultados os 2 filhos do ex-casal. A sepultura de Oksana não se encontra aqui. Ela foi sepultada em sua aldeia de origem. Perdi meus 2 filhos. Não me sobrou ninguém. Absolutamente ninguém. Os irmãos estão sepultados em túmulos vizinhos, um ao lado do outro. Ao olhar para essas campas, o coração da mãe se estraçalha, partindo-se em 1000 pedaços. Eu me conectei à energia do Rostik e de novo, ele disse: "Pai, me perdoa. O que ele fez de errado?" Ele sempre arranjava confusão. Ele perdeu meu Audi e meus cartões bancários. Rostik costumava jogar cartas por dinheiro. Ele perdeu tudo o que tinha e acabou ficando endividado. Ele poderia ter conhecido esses assassinos. Rostik poderia tê-los conhecido. Rostik perdeu o carro do pai. Quem sabe o que mais ele perdeu? Talvez alguém estivesse acertando contas. Pelo que conseguimos apurar, Rostik não tinha dívidas graves naquele período. Espírito de Rostik, responda-me. Eu não sou um traidor. O espírito de Rostik... Então, a resposta é não. Pediu perdão ao pai por não ter estado presente para Maxim. Ele disse que desejava muito ter estado lá para o proteger. Rostik estava comigo. Verificou-se que, no momento da terrível tragédia, o casal já estava vivendo separado há 1 ano. O filho mais velho deles, Rostik, havia se mudado para uma outra cidade com a mãe, enquanto Maxim permaneceu junto ao pai.
Ele sempre me trazia tanto carinho, tanto afeto, e esse gesto dele de ter ficado em casa comigo foi algo que eu cheguei a pensar que o Maxim também me deixaria sozinho. Mas não, ele disse a ela: "Não vou abandonar o pai, eu vou ficar com o pai." O que é ainda mais surpreendente e chocante é que, antes do nascimento de Maxim, o casal havia se separado por um certo tempo. E Vita teve um relacionamento amoroso com outro homem. Ela deu à luz Maxim, que era filho biológico dele, mas posteriormente ela retornou para Vyacheslav, e ele então adotou o garoto. Eu o amei muito por isso. A verdade é que Maxim o amava. Ele era o elo que nos mantinha unidos. Mãe, vamos comemorar o ano novo juntos. Sim? Por favor, mãe. Você lhe deu sua alma. De repente, ouvi a conversa novamente, como se estivesse em casa, homens discutindo alguma coisa. Agora as vozes estavam bem mais claras. Eles estavam discutindo sobre dinheiro, e foi aí que a ficha caiu. Será que os assassinos tinham sido pagos pelo trabalho deles? Eles eram assassinos? Mercenários? Se fossem assassinos, então havia alguém que os contratou. Naquele momento, o espírito do menino me ajudou de novo. Ele me mostrou as suas mãos. Ele disse: "Olhe bem para os meus braços." Aquelas marcas nos braços. O que seriam, afinal? Encontraram fita adesiva e havia pelos do corpo dele na fita. Suas mãos estavam amarradas e depois foram desamarradas quando o puseram lá. Eles o torturaram. Eu tive um pressentimento de que os assassinos torturaram Maxim. Eles mataram Oksana na frente dos olhos dele, e eu também ouvi as palavras: "Se não nos der o que precisamos, nós também o mataremos." O dinheiro guardado em casa permaneceu intacto. Os objetos de valor e o ouro também estavam no lugar. É desconcertante o que os assassinos poderiam ter exigido do rapaz, mas dado que o mataram de qualquer forma, muito provavelmente ele lhes deu o que vieram buscar. O Maxim está a dizer qualquer coisa. Eu vou te entregar a caixa. Ele já me tinha mostrado esta caixa anteriormente. É algo tão pequeno. Todos vão morrer se descobrirem a verdade. Será que havia algum segredo? Eu não sei sobre isso. Maxim estava olhando para o pai dele. Acho que o Vyacheslav percebeu do que se tratava. A caixa está lá em casa, na sua casa. Ele diz que precisamos voltar para a casa. Vamos. Uma faca ensanguentada. Estava debaixo do seu travesseiro? Sob o travesseiro? Não havia impressões digitais na faca. Foi limpa com um pano e colocada debaixo do seu travesseiro. Sim. Quando os investigadores chegaram ao local do crime, encontraram uma faca ensanguentada debaixo do travesseiro de Vyacheslav. Além disso, o homem tinha um revólver consigo. A arma de Vyacheslav foi levada para exame. Descobriu-se que não tinha sido disparada há muito tempo. É uma armadilha, sim. Uma armadilha. Alguém queria você na prisão por ter matado seu próprio filho. Por que fariam isso? Maxim está me mostrando algum tipo de caixa, como aquelas que guardam cartas. Será que é um telefone? É pequena. Espera, eles estão cavando, procurando nas gavetas, ameaçando Maxim com uma faca. Mostre-nos. Aponte com o seu dedo. Onde? Onde? Um disco. É um disco. Um disco de computador? Sim, um disco, isso mesmo. Havia uma gravação nele. A discussão entre homens que ouvi mais cedo naquela manhã em casa era uma gravação do disco. Este disco era de alguma forma de extrema importância. O destino de muitas pessoas dependia dele. Eu também compreendi por que a voz de Vyacheslav me parecia familiar. Eu a ouvi naquele disco. Mas o que tinha no disco? Material comprometedor? Gravação? Sim, sobre o chefe do departamento de polícia do distrito. Eu tinha um parceiro. Nós desenterramos canos de irrigação. O chefe de polícia mandou fazer e nos garantiu proteção. Mas ele não é mais ninguém e não decide mais nada. Nós cavamos e ele nos deu dinheiro por isso. Então você estava roubando? Bem, acontece que estávamos roubando. O cano estava abandonado. Ele nos disse para desenterrá-lo. Pensei bem e decidi que não havia nada de criminoso nisso. Além disso, o dinheiro era bom. Então desenterramos tubos de metal e os vendemos como sucata. Mas por que precisava daquele disco? Foi iniciativa do meu ex-parceiro. Ele disse: "O chefe da polícia está a roubar-nos. Vamos arranjar um podre dele." Ele trouxe um gravador para casa, colocou-o na janela e gravou-o numa cassete.
uma pequena. Uma vez, ele veio com um polícia e eles falaram sobre quotas, dinheiro e pagar-nos. O chefe da polícia provavelmente teria ido direto para a prisão. O chefe de polícia detinha um grande poder naquela época, e talvez por isso ele tenha decidido que merecia uma fatia bem maior do que seus cúmplices. E foi precisamente nesse ponto que o conflito de fato surgiu. Vyacheslav e seu parceiro então gravaram material comprometedor sobre o oficial em um gravador de fita. Vyacheslav manteve o disco em sua casa, e de acordo com os videntes, foi este disco amaldiçoado que levou ao assassinato dos inocentes Maxim e Oksana Batich. Será que o Maxim tinha conhecimento disso? Sim, ele fez, e ele inseriu no computador e perguntou: pai, que papo é esse? Cantos? Trilhos? Aparentemente, o menino contou a alguém sobre esta gravação e a informação sobre a existência do material comprometedor chegou às partes interessadas. Foi nesse momento que me dei conta do porquê de terem amarrado o rapaz. Eles o torturaram para que mostrasse onde estava o disco com a gravação comprometedora. Não tenho dúvidas de que o assassinato foi encomendado, mas os assassinos não eram da polícia. O homem tem cerca de 1,70 a 1,75 de altura. Não muito alto, bem magro, ombros largos. Ele tem menos de 40 anos. E não foi a primeira vez que ele fez isso. O assassinato? Com certeza. Quem foi o segundo assassino? Eles são de idades completamente distintas. Um é mais jovem e o outro é mais velho. E o mais jovem é bem mais imprudente. Ele não se importou. Ele simplesmente a pegou e a matou como se fosse algo pequeno e irritante. E o cliente? Por que eu vejo com um jaleco branco em vez de um uniforme de polícia? De jaleco branco? O que o seu policial tem a ver com a medicina? Ele não é um médico. Ou é? Pela reação do Vyacheslav, percebi que ele adivinhou sobre o que estávamos falando, mas permaneceu em silêncio e fingiu não ter entendido. Então, pensei que ele próprio poderia ter começado a acertar as contas com aquele homem. Através de fontes que não podemos revelar, conseguimos descobrir que existe alguém entre os altos funcionários da cidade conhecido como o cirurgião. Recorremos aos policiais de Hones, solicitando que verificassem as informações fornecidas pelos videntes e que encontrassem e punissem os assassinos. Agradeço-lhe do fundo do coração. Caiu-me um peso do coração. Obrigado. A morte horrível de duas pessoas inocentes, um menino e sua babá, foi inteiramente causada pelos ganhos desonestos de seu pai. Uma investigação que vai te gelar a alma e os ossos. 3 jovens e lindas mulheres morreram uma após a outra numa pequena e isolada aldeia. Não perca este caso intrigante. As videntes vão desvendar toda a verdade. Zakarpatia, Ucrânia. Milhões de turistas vêm aqui todos os anos para admirar a beleza das encostas das montanhas. Mas, em 26 de outubro de 2017, em meio a essa paisagem incrível, o corpo mutilado de uma adolescente local foi encontrado. O corpo de Ivanka Savchuk, de 14 anos, foi encontrado no rio. A morte foi causada por ferimentos em órgãos internos. Os investigadores da polícia abriram imediatamente um processo criminal por homicídio doloso. O peito dela foi esmagado e 4 dentes foram arrancados. Eu não sei o que ou como isso aconteceu. Ninguém sabe de absolutamente nada. A notícia do brutal assassinato da jovem estudante rapidamente se espalhou e chocou profundamente os moradores locais. As pessoas não conseguem entender quem ou, mais importante, por que alguém mataria a garota. Não consigo suportar esta dor. Preferia estar eu deitada lá, no lugar da minha filha. Ela era muito aberta, sincera e gentil. Ela era uma pessoa muito artística. Cantava e dançava no grupo local. Na aldeia, Ivanka era carinhosamente chamada por todos de sua pequena estrela. A jovem e bela moça sonhava em se tornar uma cantora de sucesso. No entanto, esse sonho jamais estava destinado a se concretizar. A casa está tão silenciosa hoje em dia. Ninguém mais ri, ninguém mais dança. Sentimos muito a falta dela. Não houve um dia em que ela não dissesse: "Mãe, eu te amo." É muito difícil. A última pessoa a ver Ivanka viva foi sua irmã mais velha, Marina, de 28 anos. No dia da tragédia, Ivanka foi visitá-la depois da escola para cuidar das suas 2 sobrinhas pequenas. Meu marido foi trabalhar fora. Ela me ajudava em casa e com as crianças. Minhas filhas a adoravam.
Por volta das 8 horas da noite, Marina pediu à sua irmã para ir ao supermercado comprar alguns mantimentos. Segundo Marina, o estabelecimento fica a aproximadamente 400 metros de sua residência. Então, Ivanka deveria retornar em não mais de 20 minutos. Quando ela foi, o pai veio e perguntou: onde está a pequena? Eu disse que ela foi à loja e voltaria logo. Passaram-se várias horas, mas a menina nunca regressou a casa. A família prontamente acionou o alarme. Eu liguei para ela, mas ela não parava de recusar minhas ligações. Quando liguei pela última vez, o celular dela estava desligado e então corremos para procurá-la. Ivanka não estava nem perto da loja. Marina começou a ligar para todos os parentes e amigos, mas tudo em vão. Ivanka parecia ter desaparecido no nada. Os moradores vasculharam cada canto da aldeia e perguntaram a transeuntes. E um dos aldeões que morava perto do local, onde o corpo de Ivanka foi encontrado mais tarde, chocou a família. Ela disse que tinha ouvido gritos de socorro algumas horas antes. Ela estava gritando: socorro! Alguém, por favor, me ajude! Os policiais ficaram bastante surpresos ao ver que os jeans que Ivanka vestia estavam completamente rasgados. Os investigadores trabalharam em várias versões diferentes, mas nenhuma foi confirmada. Os médiums são agora a única esperança da família. Eu imploro a eles. Eu suplico. Eu rezo com toda a minha fé para que eles venham. Videntes Olena Kurilova e Olga Kalinova embarcam na investigação do caso. Eu tive um sonho estranho com a Ivanka. Ela estava pedindo para parar o juramento que traz a morte. Não entendo o que isso significa. Eu também tive uma visão estranha de um jovem e uma garota. Ele segurava a mão dela e ela tinha um anel no dedo. Era a Ivanka? Sim, era a Ivanka. Mas o rapaz não estava colocando o anel no dedo dela. Ele estava tirando. E assim que ele tirou o anel, ela caiu morta. Quando baixei a cabeça, vi mais 2 garotas mortas deitadas ao lado da Ivanka. E as duas se pareciam muito com ela. Será um assassino em série? Os médiuns se dirigem para a casa onde Ivanka costumava viver. A mãe dela, a irmã e os moradores da aldeia, preocupados, já os esperam lá. Olá. Lamentamos profundamente a sua perda. Gostaríamos muito que nos ajudasse a entender o que houve. Ivanka, quem foi que fez isso? A carta de amor. Este assassinato tem alguma ligação com o amor. Quem matou sua filha é um homem. Ele está agindo como um maníaco. Ele não vai parar. Haverá mais vítimas, com certeza. Eu queria entender onde estava o assassino da garota, mas por algum motivo eu não conseguia obter nenhuma informação. Esta foi a primeira vez que algo assim me aconteceu. No entanto, eu senti que ele estava perseguindo sua vítima. Eu pressenti que antes da morte de sua irmã, um homem perseguiu as duas. Sim, realmente é verdade. Marina revelou que, algumas semanas antes da morte de Ivanka, um homem estranho os estava a perseguir. Ele os seguia rapidamente e, a certa altura, até começou a correr. No entanto, ela não conseguiu ver bem o rosto dele. Era alto e vestia preto. Correu atrás de nós e mal conseguimos chegar em casa. Espere, eu pressinto que sua filha tenha te assombrado após a morte dela. Eu a vi. Abro os olhos à noite e a vi parada no espelho. Ela continua vindo para te contar sobre a morte dela. Para entender o que aconteceu com ela, precisamos invocar o espírito de Ivanka. O espírito dela está aqui. Ela está ao seu lado, Marina. De repente, senti calor. Mamãe? Eu não queria que você ficasse grisalho. Fiquei grisalho naquela noite. Quando vi meu reflexo de manhã, não me reconheci. Peraí. Ela está apontando para aquele lado. Ela foi encontrada lá? Com certeza. Nós precisávamos ir por aquele caminho. Helena, este é o local que vi na minha visão. A ponte tem alguma ligação com a morte da sua filha.
A polícia não acredita que tenha sido um assassinato. Eles pensam que a sua filha se atirou daquela ponte. Eles disseram que era uma versão, mas não sabem ao certo. De acordo com a família, uma das teorias da investigação é a de suicídio, pois os ferimentos que Ivanka sofreu indicam que ela caiu de uma grande altura. No entanto, ninguém na aldeia acredita que ela seria capaz de cometer um suicídio. Eu a conhecia muito bem. Não creio que ela pudesse ter se matado. Ela era uma mulher de fé, que frequentava a igreja regularmente. O padre local também não acredita na versão da polícia. Ele se recusou a aceitar que foi suicídio e enterrou a jovem de acordo com todos os cânones da igreja. Precisamos verificar a ponte. O assassino jogou a garota de lá. Eu vejo a Ivanka aqui com um cara. Eles estão discutindo alguma coisa. Primeiro passo. Ele a amava perdidamente. Ele se importava muito com ela, e ele até me confessou uma vez que planejava se casar com ela um dia. Sinto um ciúme muito forte daquele garoto. Houve uma situação aqui na ponte em que ele simplesmente perdeu a cabeça. Ele estava gritando com ela e a ameaçando. O garoto continua repetindo o mesmo nome masculino. Sim, é o Rolf. Stepan tinha ciúmes da minha irmã. Aconteceu que o menino chamado Rolf também frequenta a mesma igreja. Foi lá que ele acabou conhecendo a Ivanka. Nos conhecemos quando ajudamos a mulher do padre a mudar. E viramos amigos. Stepan estava entre as primeiras pessoas que a polícia suspeitou do assassinato de Ivanka. Ele passou o dia na delegacia e o chamaram no dia seguinte para novo interrogatório. Isto é o que eu vejo, cavaleiro, a escuridão. E vejo Stepan parado sobre o corpo da sua filha e não há mais ninguém por perto. O que é que isso supostamente significa? Ele me ligou e disse que a Ivanka estava deitada morta na água debaixo da ponte. Ele disse que ele a encontrou? Sim. Precisamos falar com ele. Isso é absolutamente horrível. O namorado da garota poderia tê-la assassinado tão brutalmente? Stepan, estamos aqui porque estamos investigando a morte da Ivanka. Vocês dois namoraram, certo? Sim. Naquele momento, a avó do menino apareceu para os videntes. Acontece que ela amava muito a Ivanka e sonhava que um dia ela se tornaria a esposa do neto dela. Eu estava tão feliz. Estava feliz. Eles estavam planejando se casar e viver juntos. Stepan, eu sinto que não só a polícia, mas também as pessoas têm suspeitas sobre você. Você matou ela. O povo disse isso? Sim, eles fizeram. E por causa disso, eu não consigo nem sequer ir à igreja. As cartas me revelaram que o assassino de Ivanka é um cavaleiro da carruagem invertida, o que significa um jovem ligado a algum acidente. Se não tem medo, tire uma carta. A carta disse que Stepan estava zangado com Ivanka e ele estava de fato dilacerado pelo ciúme, mas ele nunca teria ousado matar. Além disso, eu o vi sentado numa mesa grande com muitas pessoas quando Ivanka morreu. De acordo com os vizinhos, Stepan estava em casa entre as 9 e as 11 da noite. E segundo os resultados do exame forense, Ivanka morreu por volta das 10 horas. Stepan é absolutamente inocente. Então, quem é o jovem que assassinou Ivanka? E qual é o estranho acidente a que ele está conectado? Naquele momento, tive uma visão do assassino espreitando janelas e vendo duas garotas. Uma delas era Ivanka e a outra, sua irmã. Parecia que ele esperava, estudando a vítima e sem conseguir decidir qual irmã escolher. Sim, isso aconteceu. 2 semanas antes da tragédia, o marido de Marina viajou para o exterior. E Ivanka estava morando com a irmã naquela época para ajudar com as tarefas domésticas e as crianças. Mas certa noite, elas foram assustadas por uma estranha batida na janela.
Algo bateu na janela 2 vezes e as cortinas começaram a se mover. Mas quando Marina correu para o lado de fora, ela não viu ninguém lá. Ainda estou com muito medo. Não consigo sair de casa depois que escurece. Sinto como se alguém estivesse me seguindo. O cartão indicava que o assassino estava procurando por uma vítima que se parecesse com alguma garota já falecida. Mas quem seria ela? E quem, afinal, é o assassino? Eu precisava trabalhar bem perto da casa da Marina. Tenho uma estranha visão de você deitado junto ao cadáver desta mulher. Tem um espírito de mulher por aqui. Eu não queria de verdade te assustar. Essa é a minha mãe falecida. Eu tinha 9 anos quando ela faleceu. Acontece que Marina é a filha adotiva de Natália. A sua mãe biológica, Alina, faleceu há 19 anos. Estávamos na cama, eu e a mamã, e ela teve um ataque cardíaco e morreu ao meu lado. O espírito dela está tentando ajudar. Ela diz, o assassino é como eu. E ela também nos diz que precisamos encontrar uma outra garota morta. Ela nos pede para perguntar a Yevgenia. Eu sou a Yevgenia. Acontece que Yevgenia teme morrer em breve e tem bons motivos para dizer isso. Sempre me acharam muito parecida com a Ivanka. Eu tenho a impressão de que você vê a Ivanka em seus sonhos. Ela está sempre te alertando sobre a morte iminente. Ela diz, você é o próximo, e te mostra uma cova recém-aberta. Sim. Ela disse que era para mim, e agora estou com muito medo. O assassino parecia escolher vítimas com a mesma aparência. E naquele momento, eu vi outra menina já sem vida. Ela tinha se enforcado. Nádia. Meu Deus! Ela também era sua amiga? Sim, ela era exatamente isso. 4 anos atrás, a amiga de Ivanka e Yevgenia foi encontrada enforcada em sua própria casa. Nádia não deixou uma nota de suicídio. Para todos os moradores, o suicídio dela permanece um mistério até hoje. Descobriu-se que as 3 meninas eram da mesma festa, moravam na mesma rua e se pareciam, e 2 delas morreram num curto espaço de tempo. Nádia não se enforcou sem ter um motivo. Um homem a empurrou para a morte. O pior de tudo, a energia dele era idêntica à energia do assassino de Ivanka. Então eu vi o espírito de uma outra garota atrás de Yevgenia, a terceira vítima. Ela olhou para mim e disse, ele também me matou. Júlia, minha irmã. Uma morte causada pela estrada. Foi um carro. Eu vejo que ela não estava sozinha no carro. No entanto, apenas Yulia morreu. Sim. Descobriu-se que, além das 2 amigas, Yevgenia também enterrou a irmã mais velha. Em 2016, Yulia e o namorado estavam indo para algum lugar de carro. O jovem perdeu o controle na estrada escorregadia e o veículo saiu da pista. Mas por alguma razão, ela está segurando as mãos no coração. Ela não morreu do próprio acidente, mas do que viu antes de sua morte. O coração dela parou. Parou. Ela ficou pálida na hora, né? Sim. Ela ficou cinzenta. De acordo com a família de Yulia, quando o namorado dela a olhou após o acidente, ela já estava morta. A ambulância confirmou que ela havia sofrido um ataque cardíaco. Todas estas mortes estão ligadas. Há alguém que levou todas estas raparigas para o outro mundo. As cartas dizem que ele as matou e agora está a perseguir-te por causa da sua namorada morta. Ele mata quem se parece com ela. O espírito da sua irmã está dizendo que precisamos ir até a ponte para descobrir a verdade. Espere, ela está dizendo que estávamos na ponte errada. Precisamos olhar para uma outra direção. Vocês têm alguma outra ponte grande por aqui? Sim, temos, no outro lado da aldeia. Além da ponte ferroviária, onde os médiuns já estiveram, a vila também tem uma ponte rodoviária. Aconteceu que Lécia morava na mesma rua que seus amigos já falecidos. O assassino é o namorado dela. Com quem ela saiu?
Ivan. Espera um pouco. Então, ele é realmente o assassino. É ele quem tem matado as garotas. Precisamos encontrá-lo. Isso é completamente impossível. Ele já não está mais vivo. Sim. Ivan sofreu um acidente. Ele morreu num acidente de carro. O jovem rapaz acelerou demais e acabou perdendo o controle. O veículo colidiu violentamente com um poste e o rapaz faleceu no mesmo instante. Tudo isso aconteceu exatamente ao lado daquela ponte rodoviária, onde os médiuns se encontram atualmente. Aí está, o cavaleiro junto à carruagem virada. Mas espere, ele morreu antes de todas aquelas garotas morrerem. Como isso é possível? As cartas dizem que a morte do jovem causou o suicídio da sua noiva. Acabou por se descobrir que, 1 ano depois de Ivan ter morrido no acidente, a rapariga com quem ele namorava cometeu suicídio. No dia da morte de Ivan, no ano seguinte, ela ficou sentada no túmulo dela por um longo tempo e então as pessoas disseram que Alicia se enforcou. Então, ele levou as garotas para o outro mundo após a própria morte, ou seja, o espírito dele matou Ivanka, Nadia e Yulia. É uma revelação chocante. As terríveis mortes dos 3 amigos não foram causadas por um homem vivo, mas sim pelo seu espírito. Mas por que ele teria feito tudo isso? Enquanto estavam vivos, Lésia e Ivan juraram um ao outro que ficariam juntos para sempre. Mas isso é impossível, pois a noiva dele tirou a própria vida, e ela está em uma realidade paralela diferente. Ela está presa ao local de sua morte, e ele a procura desesperadamente, mas não consegue encontrá-la. Tínhamos que parar o juramento. Tive um sonho estranho com a Ivanka. Ela pediu para parar o juramento que traz a morte. Ele busca uma noiva, entende? O espírito de Ivan levou seus amigos para o outro mundo, pois se pareciam com sua noiva e moravam ali perto. Ivanka se tornou a vítima mais recente do espírito de Ivan. Ela estava voltando da loja, caminhando pela ponte, quando de repente o viu. Ele parecia estender a mão em sua direção. A garota ficou terrivelmente assustada e deu um passo para trás em direção à grade, mas escorregou e caiu. Ivan está sofrendo muito, pois muitas garotas morreram por causa dele. Precisamos parar com isso. Preciso realizar um ritual. Invoquei os espíritos de Ivan e de sua namorada suicida e uni brevemente suas almas. Com cera, transferi o juramento de amor eterno deles para um cadeado e então o tranquei e selei. Depois enterrei a chave na terra. E afundou o cadeado na água, para que ninguém pudesse abri-lo novamente. Agora, este juramento não está mais ativo, e o espírito do jovem não fará mal a ninguém. Obrigado. Sinto-me muito melhor. Que história incrível.